Olá, meu nome é Gisele, eu sou aluna de doutorado sob orientação do Dr. Leandro Vieira dos Santos e irei apresentar o meu trabalho intitulado Uma relação não óbvia, como a homeostase de metais impacta a fermentação de xilose em linhagens engenheiradas de Saccharomyces cerevisiae. Bem, a xilose é um dos principais açúcares presentes na biomassa vegetal, a qual tem sido utilizada para a produção de diversos produtos biorrenováveis, sendo uma alternativa para a substituição de fontes fósseis, que além de serem um recurso finito, possuem altas taxas de emissões de gases de efeito estufa, que contribuem para o aumento da temperatura global e para as alterações climáticas. Assim, ao utilizar a biomassa vegetal como fonte energética, nós conseguimos obter uma produção mais limpa e sustentável. Entretanto, a levedura tradicionalmente utilizada na indústria, Saccharomyces cerevisiae, ela não consome a xilose naturalmente, e apesar de existir leveduras engenheiradas com as principais vias de utilização de xilose, a velocidade de consumo de xilose ainda é muito inferior quando comparada com a glicose, o que afeta a produtividade e a viabilidade econômica do processo. Então, como melhorar o consumo de xilose? Estudos de evolução adaptativa em xilose apontaram algumas bases moleculares capazes de aumentar o consumo dessa pentose. Contudo, algumas dessas bases pertencem a vias metabólicas que não estão diretamente relacionadas com a fermentação de xilose, e recentemente, alguns estudos demonstraram uma forte pressão seletiva na via da homeostase de metais. Desse modo, o objetivo desse trabalho é explorar essa relação não óbvia de como os diferentes metabolismos relacionados à homeostase de metais podem afetar a fermentação de xilose em linhagens engenheiradas de Saccharomyces cerevisiae. Para isso, foram selecionados racionalmente 6 novos alvos gênicos dentro de todo o genoma da levedura, onde todos os genes selecionados estão relacionados com a homeostase de metais. E os genes IS1 e SSK2, eles foram utilizados como controles positivos, pois a deleção desses genes já foi descrita na literatura como benéfica para o consumo de xilose. Os mutantes, então, foram construídos pela deleção individual dos genes na cepa controle C5TY, a qual já contém a via da xilose isomerase, e então esses mutantes passaram por ensaios de fermentação comparativa para comparar o efeito da mutação em relação ao controle, além de testes para avaliar a tolerância ao estresse oxidativo, a concentração de metais intracelular e o perfil de expressão gênica ao longo do tempo. Como resultado das fermentações realizadas, aqui eu tenho um gráfico que mostra a concentração de metabólitos no eixo Y pelo tempo em horas no eixo X, onde a linha contínua representa o consumo de xilose e a linha pontilhada a produção de etanol. Então, enquanto o meu controle C5TY levava cerca de 72 horas para consumir toda a xilose disponível, os meus controles positivos com a deleção no IS1 e no SSK2 apresentaram um aumento na velocidade fermentativa de xilose, como já havia sido descrita. E nesse trabalho, entre os novos genes selecionados, 2 deles conseguiram aumentar a velocidade de consumo de xilose, a deleção no CCC1 e a deleção no BSD2. Em contraste, algumas deleções tiveram um efeito negativo, como a deleção no SMF3, a qual fez com que nem metade do açúcar fosse consumido durante esse tempo, o que nos levou à hipótese de que a compartimentalização intracelular desses metais é importante para a fermentação. E apesar dessas mutações alterarem os níveis de metais quando comparado com a linhagem parental, elas não apresentaram perda da tolerância frente a agentes causadores de estresse oxidativo, como a menadiona e o peróxido de hidrogênio, além de não apresentar um aumento na produção de radicais livres quando comparado com o controle. Por fim, ao analisar a expressão gênica ao longo do tempo, quando comparado com o controle, nós observamos uma alta expressão de genes relacionados a processos fermentativos no início da fermentação, cuja expressão foi diminuindo ao longo do tempo conforme o açúcar ia sendo consumido, e, em contraste, genes relacionados à respiração celular apresentaram um aumento da expressão somente quando a xilose havia sido depletada do meio. Isso demonstra que as nossas mutações foram capazes de favorecer a fermentação de xilose quando comparadas com a linhagem controle. Uma análise mais minuciosa do mutante ISO1 demonstrou um completo remodelamento metabólico envolvendo as principais vias de sinalização de açúcares, favorecendo a fermentação de xilose. Em resumo, nesse trabalho foi realizada a engenharia racional da homeostase de metais na levedura Saccharomyces cerevisiae, onde foi identificado 2 novos genes capazes de aumentar a fermentação e a conversão de xilose, fornecendo um detalhado perfil fisiológico e molecular das linhagens mutantes geradas, apontando a homeostase de metais como uma nova abordagem para o desenvolvimento de plataformas microbianas.
Muito obrigada.